Na prática, a gente vê ainda uma dependência muito grande, até porque você citou também a questão da guerra lá, o petróleo está no centro disso também, né? A impressão que fica muitas vezes é que o discurso ele é muito bonito, mas que ninguém quer abrir mão, na verdade, dos benefícios econômicos que o petróleo traz. Eu queria entender um pouco mais a sua visão sobre este tema. Olha, eu acho que você está num processo de transição energética. Agora, transição energética, eu sempre falo que não se faz de um ano para o outro, se faz em décadas, né? Não é a primeira vez que o mundo está fazendo uma transição energética. Tem uma transição energética da lenha para o carvão mineral. O carvão mineral foi a grande energia da Revolução Industrial Inglesa, né? Depois você teve uma transição energética do carvão para o petróleo, né? O petróleo foi a grande energia do século XX, né? Até porque o automóvel, a principal indústria do século XX, você tinha petróleo barato e abundante. E agora você está num outro movimento de transição energética, um pouquinho mais sofisticado e complicado que os anteriores, porque os anteriores estavam muito focados em trocar uma fonte menos eficiente para uma mais eficiente, ou seja, em fatores estritamente econômicos. Agora a transição está focada em fatores econômicos e em fatores ambientais, coisa que até então o mundo não estava olhando para isso. Então eu acho que está caminhando. O que houve nos últimos anos, até antes da guerra da Ucrânia, foi um certo assodamento em fazer a transição energética, né? Entender que você tem que ter transição energética, tem que caminhar para um mundo de energia mais limpo, mas você não pode abrir mão da confiabilidade energética. Então isso foi um pouco o que a pandemia mostrou e que a guerra da Ucrânia mostrou. Mas o movimento ele vai continuar. A vantagem que a gente tem hoje, né, nesse processo de transição energética é que a tecnologia tem ajudado muito, né? Então você pega hoje no mundo o consumo de energia solar, de eólica, cresceu muito, né? O próprio gás natural, que é um fóssil, mas é considerado uma energia da transição, está substituindo o carvão para gerar energia elétrica, já substituiu bastante, continua fazendo isso. Ele está também substituindo parte do petróleo, né? Então o movimento está caminhando, mas o fato é que a gente aprendeu com a guerra, com a pandemia, que estava assodado demais, que essas coisas não são tão rápidas como a gente imaginava. Mas eu acredito muito que na questão da tecnologia, você agora está discutindo, por exemplo, o hidrogênio, né, que seria uma solução quase que definitiva para você ter uma abundância de energia no mundo, de energia limpa. Ainda está caro, mas eu acho que isso vai também caminhar. Agora, tudo isso a gente tem que entender, né, que a transição energética ela vai trazer um outro cenário. Qual outro cenário? Você não vai ter, na minha opinião, uma energia monopolista, como foi o carvão, como foi o petróleo. Você vai ter uma maior diversidade das matrizes energéticas mundiais. Então, o petróleo não vai sumir, como o carvão não vai sumir. O que vai diminuir, quer dizer, a participação deles vai diminuindo ao longo dos próximos anos, a participação das fontes mais sujas em favor das fontes mais limpas. Até porque também tem outra questão que as pessoas às vezes esquecem, que a transição energética é diferente em cada país e cada continente, né? A Europa, os Estados Unidos, tem um consumo per capita de energia muito alto. O Brasil tem um consumo per capita baixo. A África tem um consumo per capita mais baixo ainda. Então, o Brasil, a África, esses países têm uma questão social para ser resolvida, né? Ao mesmo tempo que a transição energética, né? Porque senão não adianta. Quer dizer, hoje eu falo que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, para ter qualidade de vida, ela precisa ter saneamento e energia elétrica, né? O mundo está cada vez mais eletrificado. Então a gente precisa também de entender que a transição energética não pode ser feita cortando oferta de energia. Você cortar a oferta, o que acontece? Você vai criar uma distribuição, vamos dizer assim, de energia pior ainda do que existe hoje, e cortando a oferta, os preços da energia sobem muito, trazem inflação e acabam também provocando recessão econômica. Então você, para fazer essa transição, vai demorar um pouco mais de tempo, eu acho, e você vai ter que mudar a lógica da demanda, sem reduzir a oferta.